Bom dia, olá você que está nos assistindo. É com muito prazer que nós começamos a sexta edição do curso Garantias Legais em Territórios Instáveis, nesse ano de 2022. A edição desse ano, nós estamos homenageando a escritora Conceição Evaristo, e nós intitulamos a edição com Combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Bom, o intuito do Garantias é justamente essa troca de conhecimentos para a construção de um mundo que considere a existência, a garantia de direitos, o respeito à vida das pessoas que mais precisam, que constroem essa cidade, que constroem esse país. Bom, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula inaugural, que também será uma aula sobre questões de gênero e acesso à justiça. Gostaria de chamar o Guilherme Pimentel, ouvidor-geral da Ouvidoria da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e uma ótima aula. Obrigado, Mariana. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí, né? Que chegou junto na turma. É um prazer estar junto com vocês. Bom dia, Carol Anastácio, né, grande parceira da Ouvidoria. A Mari, aí, que vai ser a nossa mestre de cerimônias da Ouvidoria nesse curso, né? Alguns de vocês já conhecem ela. E bom dia, Fabi Silva, que é uma grande parceira de longa data, né, Fabi? Mais do que uma parceira de luta, é uma amiga também. A gente luta muitas lutas há muito tempo, né, Fabi? Então, que bom que você aceitou o nosso convite de estar aqui com a gente. Você que já construiu a ouvidoria desde o começo, né? E que é uma parceira aí sem a qual nós não estaríamos construindo tudo que a gente vem fazendo, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente, engrandecendo esse momento, viu, Fabi? Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo nesse curso Garantias Legais, né? É um prazer muito grande a gente estar abrindo aí a sexta edição desse curso, esse curso que se iniciou na ouvidoria, antes das minhas gestões como ouvidor-geral, né? Na época do Pedro Strozenberg, que foi o primeiro ouvidor aqui da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e que a gente vem dando continuidade devido à potência desse curso, dessa iniciativa, que tem como objetivo justamente fazer uma reflexão sobre a questão da garantia de direitos. Como garantir direitos nos chamados, né, territórios instáveis, ou seja, em territórios onde as políticas públicas ela não tem uma constância e uma suficiência para atender todas as demandas da população. E é por isso que existe tanta luta por direitos no nosso país, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Uma luta em que a sociedade civil, os movimentos sociais, justamente questionam essa seletividade, essa desigualdade do acesso aos direitos da população. Então, dependendo do lugar onde você mora, o acesso aos direitos que você vai ter é diferente, e é isso que essa crítica, partindo dessa crítica que esse curso justamente faz as reflexões e debate a questão dos direitos na nossa sociedade. Como garantir direitos em territórios instáveis, né? Como fazer esse tipo de luta, como fazer esse tipo de trabalho. Então, quero dizer aqui que a homenagem à Conceição Evaristo, né, com a frase aí que a Mariana mencionou, combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer, é também um alerta, né, sobre a conjuntura em que a gente vive. Uma conjuntura que, infelizmente, a gente tem amargado aí as operações mais letais da história do Rio de Janeiro, né? A gente vai ter uma aula sobre isso, sobre a questão dos direitos humanos e da segurança pública. Uma conjuntura em que a gente vê no estado do Rio de Janeiro pelo menos 2.700.000 pessoas passando fome, né? O retorno do Brasil para o mapa da fome, e é por isso que nós vamos ter uma aula sobre segurança alimentar. Uma conjuntura em que muito se falou lave as mãos, mas nem todo mundo tinha água encanada em casa, e é por isso que em algum momento nós vamos ter uma aula sobre a segurança hídrica e o acesso ao saneamento básico, né? E uma conjuntura em que a maior parte das pessoas que têm acesso negado a esses direitos são justamente as pessoas negras. A gente tem um racismo estrutural muito presente, é por isso que nós vamos ter um momento também para discutir a questão racial dentro do acesso à justiça. Mas também uma conjuntura
em que as mulheres têm sofrido bastante sobre essas violações, porque passam em dobro, em triplo, todas as violações sustentam, muitas vezes, aí, famílias que são violadas como um todo e justamente são o ponto firme da família que acabam sendo sobrecarregadas por isso. Mas também são as linhas de frente das lutas populares, né? Não é à toa que a grande maioria dessa turma aqui é formada por mulheres e também por pessoas negras, porque são as linhas de frente da luta por direitos na nossa conjuntura, na nossa sociedade. E é por isso que hoje a aula inaugural é sobre a questão de gênero, em que a gente vai ter aí, assim como toda aula, viu, pessoal, uma pessoa da sociedade civil fazendo uma fala de abertura, uma provocação, e depois fazendo um encerramento. E no decorrer da aula, quem vai dar aula é uma defensora ou um defensor público especializado no tema para compartilhar um pouquinho das experiências da defensoria nesse trabalho de garantia de direitos, né? Sempre sob a provocação dessa pessoa da sociedade civil, que hoje é justamente a Fabi Silva, né, que vai fazer essa fala, e a professora vai ser a Flávia Nascimento, que é a nossa coordenadora de mulheres, dos direitos da mulher, aqui na Defensoria Pública, né? Ela faz esse trabalho incrível da defesa dos direitos das mulheres. Nas demais aulas, vocês vão conhecer pessoas incríveis também da sociedade civil, fazendo essa fala de provocação, e também da Defensoria Pública, que toca um trabalho especializado em cada um desses temas que nós vamos trabalhar. E no final do curso, né, no encerramento, nós vamos ter aí uma aula também sobre quem é quem no sistema de justiça. Porque, pessoal, a gente precisa aprofundar os debates sobre os temas, mas a gente precisa também saber como a gente desenvolve estratégias para se movimentar dentro do sistema de justiça. Ou seja, quem é quem, qual o papel de cada instituição, qual o dever de cada instituição, para que assim vocês da turma, dos diversos movimentos que estão escritos nesse curso, possam identificar quem está se omitindo, quem precisa ser pressionado, quem pode ser um aliado nessas lutas, quem pode conseguir ajudar a conquistar a garantia de direitos para as populações que têm sido negadas aí o acesso aos seus direitos, né? Então, essa última aula também vai ser muito legal, justamente com a defensora que cuida da assessoria parlamentar da Defensoria Pública, justamente cuida dessa articulação institucional. Quero, para fechar a minha saudação aqui, saudar em especial todas as pessoas que estão participando do nosso programa Acesso à Justiça nos Territórios. Tá? A gente, no primeiro ciclo de formação básica, conseguiu formar 316 coletivos, né? A gente agora está nas rodadas de visita às regiões do Estado, porque tem coletivo de todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, em que nós vamos entregar o certificado e fazer aí a ponte entre esses movimentos e os núcleos de tutela coletiva da Defensoria nas regiões do Estado, né? Que a luta é coletiva, a tutela coletiva está chegando junto, né? Foi uma inovação na Defensoria de 2020 para cá. A gente não tinha tutela coletiva em todo o Estado, agora a gente tem, mas a gente sabe que a Defensoria sozinha ela atua de uma maneira. Quando ela está junto com os movimentos e com a sociedade civil, ela dá um salto de qualidade e atua muito melhor. Tá? Então, quero saudar todo mundo do programa Acesso à Justiça nos Territórios, dizer que a gente está muito feliz. E vocês que estão nesse curso do Garantias Legais em Territórios Estáveis, mas que ainda não estão no programa de Acesso à Justiça nos Territórios, se vocês fazem parte de algum coletivo no Estado do Rio de Janeiro que luta por direitos, fique atento, fique atenta no WhatsApp. A gente vai manter a comunicação com vocês pelo WhatsApp, que vocês já estão recebendo aí as mensagens. Quem é do Acesso à Justiça dos Territórios já está acostumado. Quem não é, fique atento, não deixe de responder as mensagens no WhatsApp, não deixe de responder o formulário de frequência aqui para terem o seu certificado de presença atestado, né? E participem do programa Acesso à Justiça nos Territórios. A gente em breve vai mandar instruções pelo WhatsApp, mas essa rede
acesso à justiça nos territórios não é apenas um curso de formação, pessoal. É uma rede de ação, tá? As formações, as capacitações, elas são preparatórias, porque o conhecimento ela é uma ferramenta importante para a gente lutar por direitos. Mas só o conhecimento não basta. A gente precisa pegar o conhecimento e aplicar à prática. Então, o acesso à justiça nos territórios é um convite para que a gente possa atuar junto, né? Movimentos sociais e defensoria pública, atuando juntos, concretizam a nossa tão sonhada aliança entre as linhas de frente da sociedade civil e as linhas de frente do serviço público. São essa aliança dessas duas linhas de frente que vai nos dar força para enfrentar os retrocessos e as ameaças autoritárias e também para que a gente possa avançar na garantia de direitos para toda a população. Então, está todo mundo convidado e convidada a participar do acesso à justiça nos territórios. E não deixem de olhar o WhatsApp, de se comunicarem com a nossa equipe, para vocês não ficarem para trás, tá? É uma satisfação enorme ter vocês aqui no Garantias, nessa 6ª edição. Parabéns a todas e todas que lutam por direitos, porque nenhum direito veio de graça, né? Todos os direitos vieram da luta. Então, vocês estão hoje carregando uma bandeira que um dia quem carregou foi Manuel Congo, foi Mariana Crioula, foi Zumbi dos Palmares e tantos outros e outras que lutaram para que hoje nós pudéssemos exercer os nossos direitos. Então, lutemos em nome das próximas gerações. Parabéns a todas e todas, contem conosco e um bom curso para geral, tá? Obrigado, Mari. Ai, que felicidade. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eu amo Garantias Legais, gente. Muito feliz, né, nessa edição que a gente está com mais de 600 pessoas inscritas também, apostando, acreditando nesse trabalho que a gente desenvolve junto. Para continuar nesse momento inicial, vou chamar a Carolina Anastácio para falar agora. Por favor, Carol, está com você a palavra. Bom dia a todas e todos, todes. Ai, que alegria, pessoal, estar aqui. Primeiro, quero dizer que é uma grande satisfação, agradecer esse convite de estar, né, nessa 6ª edição do Garantias Legais, e eu que venho acompanhando desde a primeira edição lá com Pedro Strozenberg, né, e na verdade esse curso ele tem a mesma ideia, mas ele vem se adequando, né, quando o Guilherme traz, né, os temas, por exemplo, que vão se tratar nesse curso, a gente vê, né, que tem a ver com a realidade, tem a ver com o que a gente está vivendo, com participações tão importantes, não só da instituição, mas principalmente, né, da sociedade civil. E aí agradecer imensamente todos. Eu me lembrei que a Mariana tinha me falado que eram 600 pessoas, mais de 600 pessoas inscritas. Sei que muitos aqui estão do nosso projeto, no projeto nosso, chamo nosso porque é nosso, né, Guilherme? Do acesso à justiça nos territórios. Então, assim, é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Uma satisfação também, Fabi, Mariana, nessas mulheres brilhantes que tocam tanta coisa, Fabi aí de longa data. E eu aqui fiquei muito feliz também de saber que esse curso, né, tem essa homenagem a Conceição Evaristo. A Mariana mostrou aí, li esse livro de contos, né, Olhos d'Água, já li, realmente é incrível porque ela aborda esses temas, né, sociais, existenciais e até emocionais, mas trazendo, né, a questão do racismo, violências, amores, questões, né, de gênero, enfim. Então, essa aula de hoje, né, que vai ser com a Flávia e com a Fabi, questões de gênero e acesso à justiça, né, tão importante nesse momento. E aí eu vou falar um pouquinho aqui, eu acho que é para isso também que eu fui convidada, de falar dos nossos projetos em conjunto, né, Guilherme? Assim, a COGPI, que é onde hoje eu sou defensora, mas estou afastada na administração, tanto na chefia de gabinete, mas a coordenação de programas institucionais. A nossa coordenação de programas institucionais,
a gente atua, né, fazendo atendimentos individuais, promovendo ações, e aí, assim, não só em parceria com a ouvidoria, mas nós somos convidados de diversas formas, né, para estar nos territórios, para estar onde a defensoria não tem ali um núcleo, né, então surgem diversos convites e a gente avalia e realmente vê a necessidade de estar presente. Além disso, a gente tem uma outra atuação, que ela é bem grande, é bem bacana, que a gente faz em parceria com as coordenações, mas também e muito com a ouvidoria, que é educação em direitos. Que é um dever, né, legal da defensoria, né, promoção de direitos, de educação em direitos, e principalmente educação em direitos humanos. E aí eu tenho aprendido muito, muito, muito com o Guilherme, muito com a ouvidoria e muito com a sociedade civil. Porque eu acho que é fundamental, né, nesses cursos, nesses projetos que surgem, a gente realmente ter esse elo com a sociedade civil, porque a defensoria também só se constrói, a defensoria como uma entidade do sistema de justiça, ela só se constrói a partir, de fato, né, dessa ligação com a sociedade civil. Eu tenho cada vez mais certeza disso, né? Ontem eu ouvi até uma frase que é do Leonardo Boff, que eu já conhecia, mas ontem, por acaso, ouvi, eu acho que encaixa muito bem no que a gente acredita, que é a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, assim, agora que o Guilherme falou, a gente vai entrar numa segunda etapa do acesso à justiça nos territórios, né? Vamos fazer os encontros regionais com certificados, crachás de quem já teve a formação aí da primeira fase, que foi a capacitação. E aí é isso, a gente não quer a oportunidade de fazer o curso online, como esse aqui está sendo online também, é muito bom, porque facilita que pessoas de diversos lugares, territórios, estejam juntos aqui reunidos. Mas a gente acha muito importante essa presença física. Então, assim, essa ideia brilhante de ir nos territórios e reunir, né, com a coordenação de tutela coletiva também, que vem fazendo um trabalho no interior, porque antes a gente já tinha coordenação de saúde de tutela coletiva, mas ela se concentrava na capital, e hoje a gente tem as defensoras e defensores que atuam na tutela coletiva também no interior. Então, assim, é uma forma, e como no nosso projeto Acesso à Justiça nos Territórios, a gente tem, hoje formados, a gente tem 336, 350, agora não anotei o número aqui, não estou lembrando de cabeça, mas nós tivemos 400 inscritos, coletivos inscritos, e 300 que se formaram, ou seja, muitos porcentos, né, já caminhando com a gente. E esse convite eu refaço aqui do Guilherme, de quem não está ainda no projeto Acesso à Justiça nos Territórios, possa vir com a gente. E aí, então, eu acredito muito nisso. E os projetos que a gente vem fazendo, desenvolvendo junto com a ouvidoria, eu posso citar aqui alguns. Lá atrás, quando começou, e a Fabi participou muito disso, do Circuito das Favelas, do Circuito de Favelas por Direitos, que foi na época da intervenção federal no Rio de Janeiro, né? O Pedro Strozenberg ainda estava, né? Era gestão do Pedro na ouvidoria. A Defensoria teve a oportunidade de, junto com a ouvidoria, pisar na favela. E aí você, não só a questão da segurança pública, que era o mote, digamos assim, do Circuito de Favelas por Direitos, mas a gente via, né, e a gente sabe, da necessidade, né, de garantia de todos os direitos, porque lá a gente sabe que são territórios, né, que a gente sabe que o poder público está muito ausente, as pessoas muito vulneráveis. Então, a gente viu a necessidade, como que a Defensoria também entraria, como que a Defensoria poderia fazer seus atendimentos ali, já que a gente também sabia que muita gente não conseguia se deslocar até a Defensoria, né? Por N razões. E ali foi a ideia embrionária do programa do DEPAF, que a gente chama acesso à justiça dos territórios, é o que é mais amplo, né, Guilherme? Do DEPAF, que é Defensoria em Ação nas Favelas. E aí nós iniciamos com um projeto piloto, que foi com a Redes da Maré, de fazer o atendimento lá, de frequentar a Maré mensalmente, fazendo atendimento, a gente conseguia fazer essa triagem, né, com a ajuda da Redes da Maré, organizando esse atendimento para que ele fosse realmente qualificado e eficaz. E aí o Guilherme chega na ouvidoria
e vem a pandemia, e a gente fica muito preocupado de como que a gente vai continuar esse trabalho. E o Guilherme também começa nessa fase da pandemia, da escuta das favelas. E a gente conversando, e a gente tem a ideia de ampliar o DEPAF, e a gente consegue ampliar em alguns territórios, só que a gente percebe também, e o Guilherme mais do que nunca sabe disso, que muita gente também queria o DEPAF, que muita gente precisa, né, que nessa caminhada de a gente andar junto, e como que a gente poderia expandir. E aí veio essa proposta, essa ideia do acesso à justiça no território, que eu posso dizer que é uma atuação em mão dupla, assim, porque não só a defensoria estar presente, e a nossa ideia é de que seja uma comunicação constante, né? E eu vou falar um pouquinho das etapas que a gente tem do acesso à justiça nos territórios, mas também da defensoria poder acessar o território. E a gente tem um exemplo muito, né, que foi a ideia que surgiu, porque a gente tem, por exemplo, a engenharia legal da defensoria, que ela precisa muitas vezes estar nos territórios para fazer plantas, né, o exemplo de uso capião, e aí, às vezes, a engenharia não consegue acessar o território. E muitas vezes corria para o Guilherme, a gente falando com a ouvidoria para conseguir isso. Então, assim, é um exemplo da defensoria também, muitas vezes, precisar estar no território e contar com os nossos parceiros para isso. E aí surge, então, o acesso à justiça nos territórios, em que a gente pensou de executar isso de que forma? Uma capacitação inicial, que foi esse curso que a gente fez, foram 5 aulas muito importantes, porque não era só falar de direitos, era de falar um pouco de como a defensoria se estrutura, como que a gente tem acesso à defensoria, e em situações de emergência, como que a gente pode acessar, né, uma situação de saúde, como que a gente acessa o plantão noturno, como que a gente acessa o plantão diurno que tem nos finais de semana, como que a gente acessa, né, às vezes, outros órgãos do próprio sistema de justiça, o que fazer. O Guilherme sempre fala muito isso para mim, não basta a gente falar dos direitos, né? A gente tem que falar dos direitos e o que fazer. Além disso, esse canal direto com a ouvidoria, constante, eu sei que a ouvidoria aí manda muitos WhatsApps, muitas trocas, todos os conteúdos necessários. A gente, quando quando a gente agora nós nos propusemos a irmos nos territórios, a nossa ideia é entregar o certificado, o crachá, mas também um material que eu recebi até aqui, que a ouvidoria conseguiu compilar de todas as aulas. Então, ali também tem um resumão de tudo que a gente, né, teve oportunidade de falar nesse curso, porque a gente quer isso, a gente quer também essa autonomia, a gente acredita nessa autonomia, desse empoderamento, para que essas lideranças, né, desses coletivos possam multiplicar e possam saber realmente o que fazer. E posso citar aqui também, e depois, um passinho à frente do acesso à justiça nos territórios, depois desses encontros que nós vamos ter, também é uma grande formatura, a gente também quer, a gente tem poucas vagas por uma questão estrutural, mas também expandiu o DEPAF para algumas outras alguns outros territórios, mas além disso, a nossa ideia também quando oportunizar, ou quando tiver necessidade, com muito prazer, nós formos convidados, comparecer nos territórios para fazer rodas de conversa, debater. Eu acho que isso é um papel muito importante, que a gente também vê frutos, né, de uma atuação como essa. Então, mesmo aquele que não possa ter o DEPAF em seu território, pode ter a defensoria presente de diversas formas, entre elas essas rodas de conversa sobre vários assuntos, né, sobre os direitos humanos de modo geral, o que a gente pode tratar, às vezes pontualmente o que foi tratado numa aula, num curso, enfim. Então, a gente também pretende expandir dessa forma. E também posso citar aqui uma outra parceria que também foi lançada recentemente, que é o RAAV, né, que são as redes de atenção psicossocial, que a Defensoria, a gente tem uma equipe muito pequena de atuação de equipe psicossocial, mas após, né,
o que aconteceu no Jacarezinho, a gente viu essa necessidade de parceria com as universidades, parceria com as redes já existentes, né? Nós não estamos inventando a roda, mas a gente está conseguindo reunir, né, todos essas entidades que já existem, né, que prestam esse serviço à população, né, para as vítimas de violências do Estado. E aí esse atendimento pode ser individual, pode ser coletivo, mas a gente conseguiu, né, lançar o RAAV, que é um projeto também muito bacana e que eu pude participar, mas, claro, aí ao lado da ouvidoria e da equipe psicossocial da Defensoria e de todos os parceiros, né, das universidades, enfim, que vieram juntos, que já eram grupos, né, constituídos, que já fazem trabalho de longa data, mas a gente conseguiu reunir num só projeto que facilita. Então, eu acho que é isso, a gente acredita muito, muito feliz de estar aqui, queria desejar um excelente curso, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso e convidar realmente quem ainda não está no Acesso à Justiça nos Territórios para caminhar com a gente e vir com a gente. Muito, muito obrigada. Bom dia, um excelente curso. Sucesso, obrigada, Carolina. Muito importante a sua fala. Eu queria só relembrar algumas coisas para a dinâmica da nossa aula. A inscrição para Garantias Legais está encerrada, né? Já encerrou, vi que algumas pessoas perguntaram no chat. Nada impede que vocês acompanhem, as aulas vão ficar salvas aqui no canal da Defensoria. Fiquem por dentro das nossas redes sociais para que possam saber de próximas oportunidades de outros cursos e formações, tanto da ouvidoria quanto da Defensoria no geral. Para as pessoas inscritas que já estão já estão, né, inclusas na nossa turma, a gente está passando o formulário de inscrição. Vi que algumas pessoas ficaram com dúvida em relação ao formulário, porque tem uma parte que ele pede um pouco das impressões da aula, então a gente aconselha que façam no meio ou para o final da aula, mas que não deixem de mandar para comprovar a sua participação. E lembrando que a pessoa que comprovar mais de 70% de participação nas aulas recebe o certificado ao final. Bom, dito isso, vou chamar agora a Fabi Silva para fazer sua fala. Por favor, Fabi, um prazer te ter aqui. Te escutar é sempre um presente. Gente, bom dia. Eu sou Fabi Silva, né? Sou coordenadora de mobilização da Casa Fluminense, ex-servidora dessa casa, que eu tenho um carinho enorme de fazer parte, porque eu falo que eu faço parte, né? Porque a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é a casa do cidadão, a casa do povo, logo é a minha casa também, assim como a de vocês. E aí, ser convidada para estar aqui dentro de uma realidade, de um espaço como esse, que eu defendo que se tenha e que se amplie, né? Quando a Mari me falou que foram mais de 500 inscrições, eu fiquei, uou! Porque é isso, é a certeza da continuidade que a informação ela vai ser transmitida. E é importante também deixar, né, antes de eu entrar na provocação, aí, né, pensando a questão de gênero, né, dentro de uma lógica de justiça de gênero, eu também deixar uma provocação para vocês. Assim, vocês estão participando de um curso que é um curso extraordinário, que é o Garantias Legais. E todo conhecimento, eu como uma boa pedagoga, né, eu sou pedagoga formada pela UERJ, todo conhecimento ele não pode ficar engavetado. Então, aproveitem essa oportunidade, sabe, de entrarem dentro dessas discussões, coloquem dúvidas no chat, responda ao formulário, é aquela coisa, né, ex-casa que sempre é casa, porque eu entendo como é importante até para poder, a partir dos questionamentos que vocês estão trazendo, qualificar cada vez mais o trabalho que essa casa vem fazendo. Assim. É um prazer enorme estar aqui. A Casa Fluminense, a organização a qual eu represento, ela vai fazer 10 anos ano que vem, né? Temos 9 anos de formação. E a nossa organização, ela justamente atua para monitorar e fazer incidência em políticas, pensando nas políticas públicas. A gente trabalha com 4 justiças centrais,
que é justiça econômica, justiça climática, justiça de gênero e justiça racial. E aí, pensando na questão da justiça racial, entender nesse momento que a gente está vivenciando, inicio minha fala trazendo alguns dados para a gente poder pensar e amadurecer a partir da entrada, né? Quando a Flávia, que é defensora e responsável pelo Núcleo Especializado da Mulher da Defensoria, fosse colocar, e aí a gente tem uma boa linha de diálogo, assim, que vai fortalecer vocês que estão assistindo a gente. Então, vamos lá. A gente da casa, a gente lançou essa agenda aqui, ó. Depois eu vou colocar no chat o link para vocês terem acesso e baixarem, tá? E aí, entrando na justiça de gênero, a gente traz aqui: a taxa de desemprego é maior entre as mulheres dos 12 milhões de brasileiros desempregados. 6,5 milhões são mulheres. Isso é um dado. Na média da região metropolitana do Rio de Janeiro, o salário das mulheres negras equivale a metade dos homens brancos. Entre os 22 municípios da região metropolitana do Rio, apenas em Maricá, em Queimados, as mulheres têm médias salariais maiores que os homens. Isso aqui é dados do Mapa da Desigualdade 2020. Em 2020, a região metropolitana registrou mais de 70 mil mulheres vítimas de violência. A violência física e psicológica foram as formas de maior incidência na região metropolitana. Quanto ao tipo de delito, foram 22.846 vítimas de lesão corporal dolosa e 1.802 vítimas de ameaça. Dos 22 municípios da região metropolitana, apenas 11 conta com ao menos uma delegacia especializada de atendimento às mulheres, DEAN, ou núcleo integrado de atendimento à mulher. Essa é a realidade de dados que estão colocados. E aí, pensando nessa possibilidade, né, dessa troca, não tem como não deixar passar batido essa oportunidade. A gente está vivenciando, nesse momento, né, o segundo turno das eleições para a presidência, né? E a gente também vivenciou aí, ao longo desses últimos 2 meses, campanhas para outros cargos do Legislativo. E uma das coisas que me chamou a atenção a partir do resultado das eleições foi a entrada de figuras que nunca deixaram de falar o quanto odeia nós, mulheres. Um exemplo é o próprio presidente em exercício nesse momento, que deixa muito claro que não gosta de mulheres. E aí, o que acontece? Uma das coisas que a gente vem observando, não somente a casa, mas também outros espaços de construção coletiva que eu faço parte, é que a ameaça contra mulheres aumentou muito ao longo dos últimos 4 anos. Principalmente lideranças de favela, territórios vulneráveis, que atuam na luta em prol da defesa dos direitos humanos. Anistia Internacional, Justiça Global, Observatório das Favelas, ONG Crioula, vem denunciando em seus materiais, ao longo dos últimos anos, o aumento gritante de violação de direitos a partir das pessoas que estão em territórios de favela e que lutam pela defesa dos direitos humanos. Essa defesa, ela também essas ameaças, elas também são atravessadas por uma questão de gênero. São muito mais mulheres vitimadas em relação a essa violência que acontece, que a gente chama de violência política. E aí, pensando nesse movimento que vem se ampliando, organizações como essas que eu já citei anteriormente lançaram vários materiais trazendo, né, um diálogo de que isso não é só uma denúncia esvaziada de sentido. Isso é uma prática que vem se ampliando e vem matando pessoas. Quando não mata, o sentido das ameaças faz com que essas lideranças saiam dos seus territórios para conseguir sobreviver e continuar, né, trabalhando em defesa dos direitos humanos. Quando consegue. Muitas não conseguem manter o trabalho
é vivo porque é isso, você não está mais dentro do seu território, você está sofrendo várias ameaças, e aí o que acontece? Você acaba sendo desmobilizado, o que é intencional, para não continuar trabalhando. Lembrando que o curso Garantias Legais é uma das ferramentas para a gente conseguir, a partir da abertura, né, dessa porta de acesso a um contato mais direto com a defensoria, a partir da ouvidoria da defensoria. Então, pensando quem está sendo formado por esse curso e como vai reverberar o que está acontecendo aqui para o seu território, não tem como não pensar, a partir dos dados que eu trouxe, quais os caminhos que a gente pode construir coletivamente para impedir com que esse aumento dessas violências contra as defensoras e defensores de direitos humanos. Como a fala é voltada para a questão de gênero, e é também importante sinalizar que mulheres negras, mulheres transexuais, o público LGBTQIA+, dentro desses territórios, sofrem um impacto muito maior da violação de direitos, principalmente pensando na privação de direito, porque a gente sabe que determinados territórios a gente não consegue gerar denúncia, porque o Estado se nega a entrar para nos acolher quando a gente precisa de acolhimento e de cuidado, mas ele entra com a força bélica para violar os nossos direitos. A gente precisa cada vez mais se fortalecer em espaços como esse. E pensando nesse fortalecimento, a provocação que eu faço é como fazer com que o conhecimento que aqui as pessoas vão adquirir não fique engavetado. Como a defensoria está se colocando ao longo desse movimento de proteção no caso, essas lideranças que vêm sofrendo os impactos das ameaças e das violações que levam à morte. E aí é pensar também que eu não espero uma resposta do certo e do errado, é uma provocação, e como eu acredito muito nessa instituição, é uma provocação a partir de pensar junto, assim, de construir processos com organizações que já vêm fazendo esse debate. É isso. Mariana, tá aí. Estou aqui, pessoal, desculpa, tive um probleminha aqui na minha tela. Obrigada, Fabi. Vi que Flávia também já está aqui. Vou chamar para fazer a fala. E fique à vontade também, para caso você já queira começar a emendar na sua apresentação, tá certo? Obrigada, Mariana, obrigada pelo convite. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Guilherme, Carolina, Fabi. É sempre um prazer dividir a fala com você, muita responsabilidade também, né? Sempre aprendo muito quando a Fabi fala, né? A gente vai aprendendo umas com as outras. E me coube, hoje eu não vou me demorar muito nessa abertura, né, falar um pouquinho sobre acesso à justiça e questões de gênero. Eu sou defensora pública já há 23 anos, desde 2011 eu trabalho num órgão que atua na defesa dos direitos da mulher vítima de violência doméstica na comarca de São Gonçalo, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, né, é um órgão que tem muito movimento, mas desde 2018 eu estou afastada aqui para ocupar esse cargo na gestão da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que tem como missão trabalhar e desenvolver a política institucional de gênero, né? Então, a gente trabalha, a Defensoria Pública tem esse olhar atento para as nossas usuárias, né, para os diversos atravessamentos e as especificidades das mulheres que são usuárias dos nossos serviços, mas também pensar aí as questões de gênero que atravessam as integrantes dos quadros da defensoria, sejam as defensoras, as servidoras, as residentes, as estagiárias, né? Então, eu vou falar um pouquinho, vou fazer a minha transmissão, eu vou fazer meu compartilhamento. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Eu nunca...
Peraí, eu nunca fiz compartilhamento aqui no... Ah, não, peraí, não é assim. Compartilhar tela, acho que é isso, né? Aqui, vocês estão vendo? Agora você começou a transmitir, sim. Tá a tela inteira? Deixa eu só mudar aqui para outra tela, para poder enxergar o que eu estou transmitindo. Está aparecendo tudo. Vê se... Agora a gente vê a apresentação perfeitamente, Flávia. Espera aí. Tá com várias telas. Vocês estão vendo assim como eu? Antes você estava conseguindo transmitir a sua apresentação. Então foi quando eu mudei. Espera aí. Deixa eu voltar tudo para o lugar que eu queria ficar de frente. Assim melhorou? Agora a gente vê a apresentação. Ainda está vendo? Sim. Inteira? Sim. Então, vamos lá. Acesso à justiça e questões de gênero. Eu vou falar um pouquinho do acesso à justiça para a gente entender o que é isso, né? Essa garantia constitucional. A gente tem que falar da nossa Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, né? Muito importante porque ela deu visibilidade a grupos socialmente vulnerabilizados e que historicamente eram invisibilizados, não eram reconhecidos enquanto sujeitos de direito. E dentre esses grupos, nós mulheres fazíamos parte desse grupo, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar do famoso lobby do batom, né? Recentemente apareceu aí nesse contexto de eleições que a gente está passando, né? Uma emissora de televisão fez um resgate aí de todo o processo da Constituinte e teve um episódio que falou especificamente do lobby do batom, né? Da luta de mulheres que já estavam organizadas e que se uniram e fizeram lobby junto aos constituintes, né, aos deputados constituintes, para que os nossos direitos fossem contemplados na nossa Constituição Cidadã. Então, eu já começo destacando quando essa luta que elas travaram para que logo nesse inciso 1º do artigo 5º fosse reconhecido não só que todos são iguais em direitos e obrigações, né, que não fosse utilizada uma linguagem neutra, mas que fosse utilizada uma linguagem inclusiva, considerando que fosse expresso homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso porque esse grupo grande de mulheres já sabia que essa linguagem neutra, não inclusiva, era utilizada para suprimir direitos das mulheres, né? E aí eu faço uma referência expressa ao direito a ser votada, né? A primeira mulher que tentou concorrer a um cargo, que tentou se candidatar a um cargo público, a um cargo político, né, ela teve que ingressar com uma ação para ter esse direito garantido e, ao final, foi negado porque a legislação eleitoral falava expressamente que os homens que poderiam concorrer a esses mandatos eletivos, né? Então, as mulheres, já sabendo de todo esse apagamento, né, e essa exclusão de seus direitos, reivindicaram que constasse expressamente, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E nesse rol de direitos e garantias fundamentais lá do artigo 5º, eu destaco um outro inciso que fala especificamente que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, né? Então, vejam que como é importante a gente ter esse reconhecimento na nossa Constituição, e a nossa Constituição, ela trouxe essa igualdade de gênero, reconhecendo que, historicamente,
as mulheres eram invisibilizadas, eram excluídas, tinham seus direitos negados, né? E por isso a gente precisava dessa afirmação na nossa Constituição. E aqui eu aproveito para fazer um parêntese, né, que se nós mulheres já tínhamos esses direitos negados, muito mais as mulheres pretas e pardas, né? A gente sabe que desde o nosso período colonial, as pessoas pretas e pardas não eram reconhecidas como sujeitas de direitos, né? E a nossa Constituição Cidadã, nossa Constituição de 88, também trouxe ferramentas importantes para essa reparação histórica, né? Um outro inciso que eu destaco é esse inciso que fala que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, né? Então, vai criando toda essa moldura aí constitucional para que a gente tenha, para legitimar todo o serviço e o trabalho das defensorias públicas, né? Espera aí que não está... Vocês estão me ouvindo, gente? Porque agora travou aqui, não está passando... Sim, estamos escutando. Espera aí que não está querendo passar aqui. E na evolução aí desse legislativa, o nosso Código de Processo Civil, eu vou falar um pouco dessa parte chata da legislação para a gente poder entender bem o que é acesso à justiça e como a gente garante o acesso à justiça a todos e todas, né? Então, o Código de Processo Civil, que sofreu uma alteração também, né, ele ampliou essa ideia, essa noção de acesso à justiça, né, e trouxe outras formas de solução de conflitos, né, não só aquela solução pela via judicial, não só quando a gente ingressa com uma ação judicial é que a gente vai poder solucionar um conflito, um eventual conflito. Então, trouxe essas outras modalidades extrajudiciais, a arbitragem, a solução consensual, a mediação, outros métodos de solução consensual de conflito, né, devem ser estimulados não só por juízes, advogados, mas por membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, né? Vocês mais à frente vão ver, acredito que tenha uma aula falando disso, que a Defensoria tem uma coordenação de mediação também para estimular essa solução extrajudicial de conflitos. Todo mundo sabe o quanto o Poder Judiciário enfrenta problemas com a sobrecarga, né, com o alto índice de judicialização de demandas. Ai, meu Deus, travou de novo aqui. Eu acho que meu computador hoje está preguiçoso, gente. Deixa eu fazer uma coisa, eu acho que eu vou tirar desse modo... Ui. Ah, consegui. Peraí. Deixa eu voltar aqui. E aí eu vou me aproveitar desse conceito do meu colega Pedro Gonçalves, né, coordenador do Núcleo de Atenção à Pessoa com Deficiência, né, que ele traz esse conceito atualizado de acesso à justiça, né, e eu destaco isso que ele fala, o acesso ao direito, o acesso aos direitos, o direito a ter direitos, o acesso à juridicidade, né, então, isso significa que, mais uma vez eu repito, não só quando a gente demanda em juízo, né, quando a gente ingressa com uma ação em juízo, a gente está tendo acesso à justiça, mas isso que a gente está fazendo hoje aqui, essa conversa, né, que a gente chama de educação em direitos, também é uma forma de acesso à justiça, né? Quando a gente sabe, quando a gente reconhece os nossos direitos, a gente reconhece uma violação aos nossos direitos, e a gente sabe como reivindicar aquele direito, né? Como a gente pode solucionar um conflito, quais as alternativas que a gente tem para uma solução do conflito que a gente tem, né? A gente também está falando de acesso à justiça.
E aí eu preciso voltar para a nossa Constituição de 88, né, que ela prevê a Defensoria Pública como instituição permanente essencial à justiça, né, e a gente tem essa incumbência na promoção dos direitos humanos e na defesa em todos os graus, e aí veja, judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. Então, quando a gente fala, quando a Constituição lá na frente previu, né, que todos devem ter acesso à justiça, né, que esse acesso tem que ser facilitado e que a gente que a falta de condições econômicas não pode inviabilizar o acesso à justiça, né, a gente tem uma instituição como a Defensoria Pública que vai garantir o acesso à justiça a todas as pessoas necessitadas. E quando a Constituição traz essa incumbência, né, essa missão de promoção dos direitos humanos, a gente amplia essa noção de necessitados, né? A gente não está mais falando apenas das pessoas economicamente vulneráveis, mas de todas as pessoas socialmente vulnerabilizadas. E aí, quando essa aula que a gente está apresentando, a gente vai falar de acesso à justiça e questões de gênero, né, a gente reconhece que a violência, as violações de gênero, as violações aos direitos das mulheres, são violações aos direitos humanos das mulheres, né, a gente pode afirmar que a Defensoria Pública vai atender a todas as mulheres. E, gente, apareceu alguma coisa aqui na minha frente, mas espera aí, deixa eu diminuir. Vai atender a todas as mulheres vulnerabilizadas, independentemente da sua condição econômica. Então, a Defensoria Pública é essa instituição constitucionalmente idealizada para garantir o acesso às pessoas vulnerabilizadas, né? A gente presta assistência jurídica gratuita. Então, a nossa missão é garantir o acesso à justiça a todas, todos e todes, né? A gente trabalha para concretizar os direitos, né? Através buscando as soluções, quer sejam judiciais ou extrajudiciais. E aí a gente precisa entender qual é essa diferença de justiça gratuita, assistência judiciária gratuita e assistência jurídica integral e gratuita, né? Às vezes há muita confusão. Então, eu posso atender uma mulher que é socialmente vulnerabilizada, mas não é economicamente vulnerável, né? E o Poder Judiciário pode dizer que, diante da condição econômica daquela mulher, pode negar a justiça gratuita para aquela mulher, embora ela tenha direito de acessar os serviços da Defensoria Pública. Então, a justiça gratuita se refere a isso, à isenção do pagamento das despesas do processo. Então, a pessoa tem que comprovar que não dispõe de meios, de recursos suficientes para pagar as despesas daquele processo, sem o prejuízo da sua subsistência, né? Já a assistência judiciária gratuita é aquela atividade desempenhada por profissional de direito qualificado. Então, pode ser um advogado dativo, uma advogada dativa, né, que vai representar aquela pessoa em juízo, né, vai representar naquele caso específico que já foi levado ao Poder Judiciário. E a assistência jurídica integral e gratuita é aquela prestada pela Defensoria Pública, que é muito atividade limitada à atuação no processo, né? A gente pode atuar extrajudicialmente, seja na defesa do direito individual daquela pessoa, de um direito de uma coletividade, né? E aí, quando a gente começa a ver os casos específicos, né, e as dificuldades de acesso à justiça, a gente começa a perceber determinadas situações que a gente entende
né? A gente tem um contexto de discriminações estruturais, né? De discriminação e desigualdade, aí, especificamente em razão de estereótipos de gênero, de sexualidade, raça e etnia, e outros elementos como desigualdade econômica e deficiência, né, que configuram um verdadeiro obstáculo ao acesso à justiça. E aí, assim, dando um exemplo, o que seria um estereótipo de gênero que configura uma barreira ao acesso à justiça? Por exemplo, uma mulher que ingressa com uma ação de alimentos, né, após o divórcio, ela era economicamente dependente daquele sujeito, que era o seu marido, o seu companheiro, aquele sujeito era a única pessoa que trabalhava, a dinâmica daquela família, né, era constituída dessa forma, o sujeito trabalhava fora de casa e a mulher era responsável pelos trabalhos domésticos. Não é que essa mulher não trabalhasse, mas ela cuidava da casa, dos filhos, ela tinha toda essa carga de trabalho invisibilizado e que é desempenhado no ambiente privado, e que é essencial para manter o funcionamento daquele lar, daquela casa, inclusive para que o homem possa desempenhar a sua atividade laborativa, o seu trabalho fora de casa, né? Então, não é que a mulher não trabalhasse, mas ela exercia um trabalho não remunerado, mas que contribuía para a dinâmica daquela família. E quando esse casal se divorcia, essa mulher que não trabalhava passa a ter uma condição diferenciada, e ela precisa do pagamento, de receber o pagamento de alimentos, né? Não só para os filhos, mas também para a mulher, até que ela tenha condições de ingressar no mercado formal de trabalho, né? E muitas vezes a gente percebe que na audiência uma alegação de defesa do sujeito que não quer pagar alimentos é que ela é uma mulher jovem, que ela pode trabalhar, mas como ela vai trabalhar se ela não tem aonde deixar os seus filhos, né? Então, a gente precisa contextualizar todas essas questões específicas que colocam as mulheres numa relação de desigualdade dentro daquele processo, né? Isso precisa ser pontuado dentro daquela ação, daquele processo judicial, né? E aí, especificamente falando da Defensoria Pública, a gente tem a nossa lei complementar, que é a Lei 80, é a nossa lei orgânica, que estabelece, dentre as nossas missões, o dever de exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da mulher vítima de violência doméstica e familiar. E além da defesa dos direitos da mulher vítima de violência familiar, a gente também tem essa missão de atuar na preservação e reparação dos direitos das pessoas vítimas de abusos sexuais, né, assegurando que elas tenham acompanhamento e atendimento interdisciplinar. O que é isso, acompanhamento e atendimento interdisciplinar, né? A gente tem que trabalhar dialogando com outras áreas de saber, com outras áreas de saber, principalmente quando a gente está falando de violência de gênero, né? Não basta só a atuação do sistema de justiça, mas a gente precisa também de uma atuação na área da assistência, da psicologia, para que aquela pessoa seja integralmente reparada, né? Tenha um atendimento necessário para reparar os danos psicológicos daquela violência sofrida, né? Então, a gente precisa atuar de forma integrada com essas outras áreas, né? Com a assistência e com a psicologia. E aí, a Defensoria Pública, quando atua no enfrentamento à violência de gênero, a gente atua especificamente, basicamente com esses eixos de atuação, né? Principalmente a violência doméstica e familiar, que a gente vem, que vem tendo um aumento da demanda
muito grande, a violência sexual fora do contexto da violência doméstica familiar, a violência virtual, e aí a Fabi falou da violência política, né? Nesse contexto de violência política, a gente percebe um aumento muito grande da violência obstétrica e a mortalidade materna, e a violência institucional. Essa última, a gente atua mais especificamente no caso das mulheres privadas de liberdade, né, das mulheres em situação de cárcere. E aí, falando da Lei Maria da Penha, né, eu não vou falar que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela foi criada para prevenir, coibir, proteger as mulheres e punir a violência doméstica e familiar, mas é uma lei que a gente pode considerar que ela traz diretrizes de políticas públicas capazes de enfrentar a violência de gênero de uma forma ampla, não só a violência de gênero no contexto doméstico e familiar, né, no ambiente privado. E aí, esse artigo 8º, que eu gosto muito dele, ele traz essas diretrizes de políticas públicas, e logo no primeiro inciso, ele fala da rede de enfrentamento à violência doméstica familiar, quando ele estabelece a integração operacional entre os poderes executivo, judiciário, defensoria pública, Ministério Público, e habitação. Então, aqui está criada a rede de enfrentamento à violência, e a gente vai trabalhar de forma integrada para fomentar as políticas de enfrentamento, né, para pensar junto as políticas de enfrentamento e para cobrar a efetividade das políticas de enfrentamento já existentes, né. A Lei Maria da Penha também, ela além de falar, né, de ter, ela é dividida, ela cria medidas de caráter extrajudicial, né, quando ela estabelece essas diretrizes de políticas públicas, diretrizes assistenciais para dar apoio às mulheres em situação de violência, mas ela também cria medidas de caráter judicial, né, sobretudo medidas capazes de proteger as mulheres em situação de violência, né, e aí falando especificamente dessas medidas, eu falo das medidas protetivas de urgência, e ela cria também mecanismos para garantir e assegurar o acesso à justiça das mulheres em situação de violência, né. Antes da Lei Maria da Penha, os casos de violência doméstica e familiar eram tratados nos juizados especiais criminais, eram considerados crimes de menor potencial ofensivo. E a gente não tinha um tratamento adequado para esses casos de violência de gênero, né, entendendo que o Brasil, o Estado brasileiro, assumiu compromissos internacionais, reconhecendo que a violência doméstica e familiar era uma grave violação aos direitos humanos das mulheres. Então, se a gente reconhecia que a violência doméstica e familiar era uma grave violação aos direitos humanos das mulheres, a gente não podia conferir, né, nós do sistema de justiça, não podíamos considerar que a violência doméstica e familiar era um crime de menor potencial ofensivo, né, e aí, com esse tratamento, se criou aquela ideia de que os homens poderiam fazer qualquer coisa com as suas mulheres, porque depois era só pagar uma cesta básica, né, e não é bem assim. A Lei Maria da Penha veio conferir um tratamento mais adequado a essa forma de violência. E aí eu aproveito, né, para falar, mas por que as mulheres feministas, uma crítica, né, que a Lei Maria da Penha recebe muito, por que as mulheres feministas, esse movimento tão progressista, se socorreu de uma legislação, de uma dinâmica criminalizadora, né, dessa forma, desse tipo de violência que, na verdade, é um problema social, de fato é um problema social, mas a gente tem que fazer uma leitura atenta da Lei Maria da Penha e entender que na sua integralidade, ela tem muito mais dispositivos
de viés protetivo, de viés preventivo, do que de viés punitivo, né? A gente tem ali na Lei Maria da Penha um direito penal mínimo, né, necessário a assegurar a vida das mulheres de uma forma livre de violência, né? E aí, por que eu falo isso? Né? Porque, primeiro, a gente vai pensar na proteção das mulheres, né? Num segundo momento, a gente vai ter uma ação penal, e uma ação penal que vai seguir todo o rito do processo penal, vai observar todos os direitos e garantias fundamentais daquele sujeito que está respondendo à ação. E assim como os direitos e garantias fundamentais do sujeito que responde àquela ação, né, devem ser garantidos, os direitos e garantias fundamentais das mulheres vítimas também devem ser assegurados. E aí a Lei Maria da Penha criou esse instituto que a gente chama de assistência qualificada à vítima, quando ela prevê, no artigo 27, que em todos os atos processuais, a vítima deverá estar acompanhada de advogado. E, além dessa previsão, ainda assegura o acesso aos serviços da Defensoria Pública. Aqui no Rio, a Defensoria Pública está em todas as comarcas, né? Então, a Defensoria Pública deve assegurar essa assistência qualificada a todas as mulheres em situação de violência através de um atendimento específico e humanizado. E o que significa isso, né? Significa... eu vou pular aqui, porque eu já falei da rede de enfrentamento, né? Significa que a gente vai garantir o acesso da mulher em situação de violência livre de estereótipos, né? Aquela culpabilização, aquela revitimização, né, que a gente também chama de vitimização secundária, né, quando se pretende atribuir à mulher a causa daquela violência que ela sofreu, né, como se ela tivesse sido a culpada pela violência que ela sofreu. A gente vai estar ali para dar apoio integral à mulher em situação de violência, explicar todos os passos do processo e impedir que sejam utilizados argumentos culpabilizadores, revitimizadores, né? Que isso também é uma forma de violência institucional quando esse tipo de argumento surge no processo, né? E a gente sabe que tradicionalmente, que historicamente, o sistema de justiça reproduz essas relações sociais de poder e dispensa tratamento discriminatório às mulheres. E quando isso acontece, as mulheres desacreditam no sistema de justiça como uma alternativa para a solução daquele seu problema, né? E as mulheres silenciam, elas desistem daquelas ações, aquelas que já denunciaram, né, os seus agressores, já buscaram o sistema de justiça como uma alternativa à solução do seu problema, e elas acabam silenciando, desistindo desses processos. Outras que percebem essa dinâmica no sistema de justiça sequer buscam o sistema de justiça para solucionar esse problema que vivencia, né? E a gente sabe que essa é uma realidade de grande parcela das mulheres, sobretudo das mulheres fluminenses, que vivem em áreas que não podem se socorrer do sistema, das instituições de segurança pública para garantir a sua proteção, né? E a gente tem que entender que não só que a segurança pública não é a única porta de entrada que as mulheres têm para esse sistema de garantias que a Lei Maria da Penha prevê, né? A gente pode se socorrer da Defensoria Pública, a gente pode fazer um atendimento, não precisa de registro de ocorrência, pode buscar um centro especializado de atendimento à mulher para buscar orientação. A gente tem outros mecanismos, né? A saúde é uma porta de entrada também, porque a saúde dialoga com esses outros atores que integram a rede de atendimento, né? A gente já viu a rede de enfrentamento, mas a gente tem atores aí da rede de atendimento, a Defensoria Pública, a Polícia Civil, os centros especializados, os centros não especializados, CREAS e CRAS, né, podem ser porta de entrada para o acesso da mulher
que está em situação de violência a esse sistema de garantias. E como é que a Defensoria Pública garante esse atendimento? Né? Aqui na capital a gente tem o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher Vítima de Violência de Gênero, que presta orientação jurídica, propõe as ações judiciais, requerendo medidas protetivas de urgência, tenha ou não registro de ocorrência, tá? A gente ingressa com ações para as varas de família, né, ações de alimentos, regularização de guarda, regularização de visita, ação de divórcio, ações cíveis indenizatórias em razão da violência, às vezes aquela violência causou um dano permanente, a mulher precisa de uma cirurgia reparadora, ou precisa de um outro tipo de cirurgia, de tratamento dentário, e ingressa com uma ação, a gente pode ingressar com uma ação civil indenizatória, e pode ingressar também com a queixa-crime, que é a ação penal privada, né? Quando a gente tem crimes de ação penal privada, como as violências morais, né? A injúria, a difamação e a calúnia, a gente pode ingressar com a queixa-crime. Né? E a gente também faz o encaminhamento para outros serviços da rede de atendimento, né? Para um abrigamento, para um tratamento de saúde, para a inserção da mulher em grupos de apoio, para que ela resgate a sua autonomia, né? Para que a mulher seja inserida nos cadastros aí, dos municípios para a inserção no mercado de trabalho, e aí a gente pode prestar essa orientação. É muito importante a gente lembrar que muitas vezes a gente presta o atendimento, presta a orientação, e às vezes só faz o encaminhamento para um serviço da rede, porque aquela mulher ainda não está preparada para ingressar com uma ação judicial. A mulher que está fragilizada, né, ela precisa resgatar a sua autonomia para que ela compreenda todas essas barreiras que ela vai enfrentar quando ela decide por judicializar, por levar ao Poder Judiciário aquela questão relacionada à violência. Né? E a gente também tem todo um atendimento, só lembrando que o NUDEM presta atendimento às mulheres de todo o estado, embora ele fique aqui na capital, né, esteja fisicamente na capital, pode ser providenciado um atendimento remoto para as mulheres que residem em outras áreas, em outros territórios do estado do Rio de Janeiro. Além do NUDEM, a gente tem órgãos de atuação especializados para assistência à mulher em situação de violência, junto aos juizados da violência doméstica familiar. Aqui o estado do Rio tem 11 juizados especializados, todos eles se concentram na capital e na região metropolitana. Infelizmente, a gente não tem juizados especializados no interior, né, e a gente destaca aqui que isso é uma forma de discriminação indireta também, quando a gente não tem esse órgão, né, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, esse órgão especializado para atender mulheres no interior. Né? A gente tem 5 varas especializadas na capital, né, 2 se concentram no Fórum Regional, outras 3 são regionais, na Barra, Campo Grande e Bangu. Não, tem mais do que 5, tem Jacarepaguá também, e a gente tem nas comarcas de São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu. Estou esquecendo de alguma, eu nunca lembro de cabeça. A gente tem órgãos da Defensoria que atuam junto aos juizados da violência doméstica e familiar, que são adjuntos às varas criminais ou juizados especializados criminais. Né? O que é isso? Lá no interior, a gente tem uma vara criminal que também tem competência para julgar os casos de violência doméstica e familiar. E aí o órgão da Defensoria Pública vai atender ou a mulher ou o homem, dependendo de quem chegar primeiro para aquele atendimento. A gente criou um grupo de trabalho,
hoje em dia funcionando a todo vapor, porque houve um aumento muito grande dos casos de feminicídio, tentativa de feminicídio aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem um grupo de trabalho integrado por 12 defensoras e defensores públicos que atuam nos processos junto aos tribunais do júri, que estão tramitando junto dos tribunais do júri, atendendo tanto os familiares das vítimas fatais de feminicídio, quanto as mulheres sobreviventes do crime de feminicídio. A gente presta um atendimento integral e multidisciplinar, porque esse atendimento é feito junto com o NUDEM. E o NUDEM, ele é estruturado, né, é integrado por uma equipe multidisciplinar. Então, além do atendimento jurídico, a gente tem também um atendimento multidisciplinar realizado por uma psicóloga qualificada e especializada em gênero e uma assistente social também qualificada para esse tipo de atendimento. Não é um atendimento terapêutico, é um atendimento que vai contribuir para o trabalho desenvolvido pelas defensoras e pelos defensores públicos. Então, uma realização, uma elaboração de um parecer psicossocial que pode contribuir ali com informações importantes para aquele processo, tá? E também realizando encaminhamentos para outros órgãos que integram a rede de atendimento. E a gente também tem os órgãos de atuação junto às varas criminais, né, que podem realizar o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, fora do contexto da violência doméstica familiar. Não só a violência sexual, mas aqueles outros crimes mais recentes, né, de stalking, que é o crime de perseguição, quanto mais, o crime de divulgação de imagem não consentida, né, de imagem íntima, divulgação de imagem íntima não consentida, fora do contexto da violência doméstica familiar, que podem tramitar, podem correr nas varas criminais. Né? E aqui, já caminhando para o encerramento da minha fala, eu queria trazer um exemplo prático do que essa discriminação de gênero no âmbito do sistema de justiça. Né? O Conselho Nacional de Justiça, quando a Lei Maria da Penha completou 13 anos, encomendou ao IPEA uma pesquisa para entender quais eram as maiores dificuldades enfrentadas pelas vítimas de violência doméstica e familiar no sistema de justiça, né? E a pesquisa é muito boa, eu recomendo aí quem puder ter acesso, vale a pena, né, para entender qual é o contexto lá de 2013, de 13 anos para cá, pouca coisa mudou, né? A lei completou 15 anos, 16 anos, desculpa, esse ano, mas a falta de sensibilidade de agentes de justiça é uma coisa que permanece, né? E a gente ainda se depara com situações como essa da audiência que a pesquisadora assistiu. Nessa audiência, o promotor de justiça perguntou para a vítima o que acontecia para ele fazer isso. E a vítima respondeu: ele é muito machista. O advogado do agressor perguntou para ela: tu dava motivo? E a vítima respondeu: não. E o advogado do agressor continuou: tu tinha outro caso conjugal? E a vítima respondeu: não, como eu teria se ele nem me deixa sair de casa? E o juiz, para finalizar, falou o seguinte: temos que cuidar quem colocamos para dentro de casa. Né? Então vejam que o tempo todo essa mulher foi colocada no lugar de culpada pela violência sofrida. Né? Se ela fosse uma mulher obediente, se ela fosse uma mulher que não desse motivos, ela não seria agredida, né? Esse não é o tratamento e não é a forma que a Lei Maria da Penha prevê para que a gente conduza uma audiência nos casos de violência doméstica e familiar. Né? Por conta de tratamentos como esse, a gente hoje em dia tem uma lei
que pune a violência institucional no sistema de justiça, né, praticada pelos integrantes do sistema de justiça, quando praticam discriminações de gênero como essa aqui, né, que contribuem para o silenciamento das mulheres, né. E isso tudo contribui para que a gente, mesmo tendo uma legislação como a Lei Maria da Penha, que é considerada pela ONU a terceira melhor lei para enfrentamento à violência contra a mulher, isso contribui para que a gente siga ocupando esse triste lugar, né, no ranking mundial de mortes violentas de mulheres. E quando a gente vai, a Fabi falou tanto aí dos dados, isso é uma ferramenta muito importante para a gente compreender essa dinâmica da violência contra as mulheres, né? Quem são as mulheres mais vulnerabilizadas pela violência de gênero? Eu não atualizei nessa apresentação, mas não mudou muito do dossiê Mulher de 2019 para o dossiê Mulher 2020, né? Sobretudo o dossiê Mulher de 2020, que traz dados relativos à violência praticada já no contexto da pandemia, né, que as mulheres ficaram confinadas dentro de casa com seus agressores, né. O dossiê Mulher nos dá conta, que é um histórico de dados compilados da Polícia Civil, da Segurança Pública. O Estado do Rio de Janeiro é o único que produz esse documento, com dados da Segurança Pública, um documento oficial, tá? Essa pesquisa é realizada pelo Instituto de Segurança Pública. E o dossiê Mulher nos dá conta que as mulheres pretas e pardas são a maioria das vítimas de violência, das violências mais graves, né, principalmente o homicídio doloso, a tentativa de homicídio e a violência sexual, né, o crime de estupro. E aí, trazendo para um outro lado, para a gente entender o quanto esses estereótipos de gênero impactam a vida das mulheres no sistema de justiça, eu trago para reflexão o tratamento que é dispensado para as mulheres que respondem a crimes, que respondem a processos pela prática em tese de crimes, né, e que passam pelas audiências de custódia, né. A Defensoria Pública do Estado do Rio faz uma pesquisa e atualiza constantemente essa pesquisa, né, sobre o perfil das mulheres gestantes, lactantes e mães atendidas nas audiências de custódia, né. As mulheres nessa condição, elas têm direito à substituição da prisão em flagrante pela prisão domiciliar, quando elas não praticam crimes contra a vida, ou contra seus ascendentes, contra seus descendentes, né, quando não praticam principalmente crimes dolosos contra a vida. E a gente sabe que a grande maioria de mulheres que respondem pela prática de crimes, elas respondem por crimes pelo crime de tráfico de droga, pelo crime de furto, né, essas pesquisas também nos dão conta desses dados, né, que são crimes menos graves, que não são crimes dolosos contra a vida e que teriam direito à substituição da prisão em flagrante pela prisão domiciliar. Nessa primeira pesquisa, né, se verificou que praticamente metade das mulheres que passaram pela audiência de custódia se enquadram nesse perfil, né, de grávidas ou com suspeita de gravidez, lactantes e com filhos até 12 anos. Dessas, 36% permaneceram presas preventivamente. 28% dessas praticaram crimes sem violência ou grave ameaça e foram mantidas presas. Então, vejam que 28% das mulheres que têm direito à prisão domiciliar permaneceram presas, né? E a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal e uma legislação que determina a obrigatoriedade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Não é uma faculdade do juiz ou da juíza, é uma obrigatoriedade, né? Salvo casos excepcionalíssimos que devem ser fundamentados pelos juízes que denegaram o benefício, né? E aí a gente vai ver a seguir quais são esses casos
excepcionalíssimos aqui, falando especificamente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Eu trago aqui exemplos, trechos extraídos de decisões proferidas, né, que foram proferidas nas audiências de custódia. Vejam quais são os casos excepcionalíssimos para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que justificaram a manutenção, a conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva no lugar da prisão domiciliar. Olha o argumento. Veja que, embora ela tenha 2 filhos menores de 12 anos, certo é que tudo leva a crer que no dia dos fatos não estava dispensando os cuidados aos filhos, sobretudo porque sua prisão já se deu após meia-noite, quando se presume que seria a hipótese de estar em casa amparando os infantes, ainda mais quando se infere que o mais velho tem pouco mais de 9 anos, né? Então, eu faço aqui um comentário. Eu tenho 2 filhos, eu saio de casa à noite e às vezes eu volto muito depois da meia-noite, né? A mulher tem uma vida, não precisa ter uma vida exclusivamente dedicada aos afazeres domésticos, né? Veja como isso é um argumento discriminatório de gênero, né? É um argumento que não seria utilizado para um homem nas mesmas condições dessa mulher, que é pai de 2 filhos e que está na rua depois da meia-noite, né? Não seria um argumento suficiente para justificar a manutenção. Aqui eu deixo os contatos do Nudem, né? Eu já afirmo aqui que eu vou compartilhar essa apresentação aí com a Mariana, com o Guilherme, eles podem compartilhar com vocês, está autorizadíssimo. O nosso Nudem, que esse ano está completando 25 anos, e aqui os contatos da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher, desse órgão da gestão, a gente também está à disposição para tudo que vocês precisarem. Agora, deixa eu ver se eu consigo aqui encerrar a minha apresentação. Acho que foi. Deu tudo certo, consegui compartilhar. E o tempo, Mariana, eu não estava conseguindo ver, acompanhar aqui o chat. Não, sem problema, Flávia. Fico muito feliz sempre que te escuto falar. Sempre um aprendizado muito grande. Garantias, ele tem essa coisa, né? A gente consegue aprofundar muito bem os debates e a gente percebe aqui no chat que a galera está animada, está participando, gostaram, ficaram muito felizes de você compartilhar o material. Então fiquem tranquilos, essa aula fica gravada no canal do YouTube da Defensoria e também a gente faz a comunicação com vocês enviando os materiais por e-mail e também fiquem de olho na nossa lista de transmissão. A gente pede que, para um bom funcionamento do curso, né, a gente precisa da ajuda de todas as pessoas que constroem ele. Então, salvem o número que a gente faz o contato pela lista de transmissão. Fiquem atentos, atentas, atentes ao e-mail. Gostaria de reforçar também que nesses encontros, né, nas nossas aulas, elas não conseguem funcionar como uma forma de atendimento, mas a Flávia reforçou bem aí os nossos canais que vocês podem acessar, tirar as dúvidas, e também a nossa central, né, 129, que está sempre como um canal à disposição para contato aos serviços da Defensoria. Já são 11h35, nossa aula vai até meio-dia. Eu gostaria de chamar a Carolina Anastácio para fazer considerações finais e a gente tentando encerrar aí essa primeira aula desses 6 encontros que vamos ter para o Garantias Legais 2022. Com você, Carol. Muito obrigada. Eu aqui também me sinto como uma aluna, ouvindo essa explanação, né, da Flávia. Nossa, quanto aprendizado. Muito obrigada, Flávia. Assim, realmente a gente cresce, né, após uma colocação como essa, né? Uma explanação como essa. E, mais uma vez, uma gratidão, eu queria colocar aqui realmente gratidão de estar nessa primeira aula, de participar mais uma vez, né, dessa edição
nova edição aí do Garantias Legais. Tenho certeza que o curso vai ser um sucesso, dá vontade de assistir todas as aulas, a verdade é essa, porque os temas são, né, incríveis. E agradecer também a Fabi, né, que a gente considera de casa, pelas suas provocações sempre. Você vai falar aí por último, é sempre bom também te ouvir. E as nossas alunas e alunos do curso, que estamos juntos, convidar mais uma vez para quem não está a participar do Acesso à Justiça nos Territórios, que eu acho que é um projeto, né, que tem uma continuidade, que a gente fica sempre muito ligado, muito junto. E é isso, muito obrigada e um sucesso aí. Obrigada, Mariana, né, que também faz o curso acontecer. Guilherme, enfim, um beijo. Obrigada, Carol. A gente não consegue construir nada sozinha, nem quer, né? Estou muito feliz de ver como a nossa rede funciona para que o curso continue acontecendo, não só esse, como outras iniciativas tão importantes da Defensoria. Já vou passar a fala para a Fabi, mas queria também mostrar um pouquinho da capa do livro da Conceição, que foi a nossa inspiração para o nome dessa edição. Ao longo de todas as aulas, a gente vai abordar um pouco mais sobre o porquê da escolha do livro, o porquê desse trecho, como a história de Conceição Evaristo e toda a contribuição que ela nos deixa tem tudo a ver com a nossa proposta e as discussões que vamos travar aqui, né? Conceição Evaristo, essa escritora, mulher preta, favelada, da quebrada lá de Belo Horizonte, que seguiu aí seu caminho na militância, também nas produções acadêmicas. Então, acho que tem muito para a gente aprender também com as contribuições de Conceição. Então, dito isso, passo a palavra para a Fabi, por favor. Fique à vontade. É isso. Que responsabilidade fechar, né? Depois de ouvir Flávia. Carol, eu acho que você tinha dito na sua fala inicial, acho que é importante trazer esse ponto, sobre quão feliz você, né, está de ver como o trabalho da Defensoria vem sendo ampliado a partir de todas essas movimentações. Aí você falou do Garantias, na Defensoria no Território. A gente, né, a Flávia tem um trabalho maravilhoso também, no caso não a Flávia, mas o núcleo especializado com formação de mulheres, né, que são as defensoras populares. Então, assim, é tão importante quando a gente olha para essa instituição e vê como ela cria impactos de uma forma de se pensar justiça, que comunica com a população mais vulnerável, que muitas vezes encontra dificuldade com os termos técnicos, né, do acesso à justiça. E aí, quando você olha para a organização, né, de todas essas movimentações que a Defensoria vem realizando ao longo dos anos, isso facilita muito para a sociedade civil, para as organizações, né, pensando na galera que está ou não organizadas em coletivos, associações de moradores, quem também faz a sua militância isoladamente, né, que são as lideranças de favela, que está ali, que conseguiu, ao longo desses 2 anos de pandemia, garantir que a sua comunidade conseguisse ter a comida no prato, né, com essas movimentações, o próprio movimento, né, que é o Conexão Solidária, que a gente vem organizando ainda, e tem aí a parceria da ADPERJ com os defensores que estão ali ajudando a conseguir, de alguma forma, levar apoio para algumas organizações. Então, tudo isso faz parte desse movimento de pensar a justiça. Justiça ela não pode ser algo que nos cause medo, sabe? Que nos afaste de ter acesso. Pelo contrário, a defensoria ela não pode ser somente essa porta de entrada. Ela precisa cada vez mais ter pessoas como a gente, pensando sociedade civil, em diálogo com as pautas que a defensoria defende, para que a gente consiga ampliar e principalmente defender essa organização.
Porque a Defensoria Pública do Estado do Rio, ao longo dos últimos anos, é uma das poucas instâncias representativas do Estado que está ao lado da sociedade civil. E isso, para a gente, é muito triste. E é preocupante também. Porque quando há uma violação de direitos em espaços de favela, em comunidades, pensando aí, né, nos espaços de quilombo, que é uma outra frente que é de atuação da Defensoria, a luta, né, em defesa da população LGBTQIA+, de mulheres negras, na figura do Coopera, entre outras, né, movimentações da Defensoria, é importante também que a sociedade civil conheça a Defensoria e entenda que proteger essa instituição é proteger o seu espaço de atuação também. Que a Defensoria ela só consegue atuar da forma como ela atua porque ela está ali em defesa dessa sociedade civil, dessa população. E essa defesa é em diálogo também com as pautas que nos atravessam. Porque vocês só conseguem fazer o que vocês fazem porque a gente chegou até a Defensoria se sentindo segura para poder se colocar dentro dessa organização. Eu acho que essa é a maior movimentação de pensar esse espaço, de pensar na importância de termos movimentos como o próprio curso Garantias Legais. Assim. Eu acho que eu sou muito suspeita, admito, né? Iniciei minha fala falando que essa casa, para mim, é um dos espaços mais acolhedores que eu tive oportunidade, principalmente porque eu já, no caso, precisei da Defensoria quando meu irmão foi preso. Então, eu conheço o sistema no sentido, né, de ser familiar de uma pessoa que estava no sistema prisional. Eu conheço a questão da assistência no sentido de pensar, né, toda a movimentação por conta do trabalho que eu realizei enquanto servidora, né, atuando na ouvidoria da Defensoria, e também conheço por ser parceira de ações que a Defensoria promove dentro dos territórios de atuação. Assim. E, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz, eu também fico preocupada. Por que a preocupação? A gente vivencia, nos últimos anos, um ataque gigantesco a qualquer defesa de direitos humanos. As pessoas nos atacam achando que quando a gente briga pela implementação e monitoramento de políticas públicas e também pensando na defesa de direitos humanos, a gente só está na defesa de bandidos. É essa lógica que se coloca quando a gente fala sobre defender direitos humanos. E, na realidade, não é isso. A Defensoria vem atuando dentro de uma perspectiva de uma abordagem muito de participação coletiva e também de criar, né, movimentos com a sociedade civil para defender direitos que também são de pensar nessas pessoas privadas de liberdade, nas pessoas que estão, sim, no sistema varejista de vendas de drogas em territórios vulneráveis. A gente não tem como não pensar nessas pessoas, pelo contrário, até porque quem produz esse lugar é a ausência de direitos, mas a Defensoria também está atuando, como disse o Guilherme inicialmente, na questão da possibilidade da população ter água, e não ter qualquer água, gente, é ter uma água qualificada, que não te faça mal. É pensar na possibilidade, né, da gente ter, não somente no especializado das mulheres, mas defensores cada vez mais empáticos para lidar com as demandas de mulheres vítimas de violência. Isso não precisa ser uma lógica de que só quem tem empatia para lidar com mulheres que foram violentadas são outras mulheres. A gente tem ali a possibilidade muito concreta de trabalhar com um sistema que todo mundo entenda, né, que defesa de direitos ela é atravessada por todos os gêneros. Então, quando a gente pensa numa sociedade igualitária, não no discurso, mas sim na prática, é olhar para essas movimentações que a própria Defensoria vem cada vez mais amadurecendo e ampliar para chegar até vocês, sociedade civil.
São na base aí de uns 600 alunos que vão, né, estão assistindo a gente agora e vão assistir essa aula no decorrer da semana. Mas uma das coisas que eu acho que é interessante, até para vocês pensarem no que vocês querem a partir do curso Garantias Legais, é o meu papel dentro dessa organização, como eu posso atuar para que essa organização cada vez mais amplie seu quadro, né, tanto de servidores quanto de defensores, mas também para que esse quadro cada vez mais se qualifique para atender às demandas que me atravessam enquanto moradores de favela, enquanto moradores, né, de áreas mais afastadas, enquanto os quilombolas, enquanto população LGBTQIA+, enquanto uma mulher que não tem grana para comprar uma calça comprida, mas precisa ter assistência jurídica. Logo, a defensoria precisa entender essas realidades e atender essa mulher como se estivesse atendendo uma mulher com uma burca. Então, é pensar nessas possibilidades concretas da gente, enquanto sociedade civil, estar dentro desses espaços, atuando em parceria com as demandas que os atravessam. Lembrando que a defensoria ela não é milagrosa. Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades que a sociedade civil tem quando se coloca a pensar nesse espaço. Defensoria não é um espaço de milagre, mas é um espaço de trabalho coletivo. E aí é pensando nessa coletividade que eu convoco os alunos né, dessa 6ª edição a estarem conhecendo essa instituição. Para além do curso, o curso são 6 aulas. Infelizmente, 6 aulas não vão conseguir mostrar a grandeza dessa organização. Então, entre no site da Defensoria, conheça a instituição, olha ali, tem muito material. E outra coisa também, no próprio YouTube da Defensoria, tem as aulas anteriores do Garantias Legais e tem outros encontros que os núcleos especializados vêm organizando. Aí, como eu recebo mala direta, então tem várias coisas acontecendo. Então, acho que é esse movimento, sabe? É vocês também irem atrás de ferramentas que possam também ampliar o acesso de vocês a essa informação e, principalmente, criar uma ponte que interligue o seu projeto, a sua militância, a sua realidade com o trabalho que a Defensoria vem realizando dentro dos núcleos especializados, dentro das próprias varas e, principalmente, como isso pode fazer com que o seu trabalho dentro dos seus territórios, dentro das suas organizações coletivas, suas militâncias, pode cada vez mais ser ampliado. Eu acho que é essa movimentação que a gente precisa cada vez mais amadurecer. É entender que a Defensoria ela só consegue fazer o que ela faz porque temos nós, né, pensando sociedade civil, nesse lugar de acolher, apontar caminhos, conseguir trabalhar para cada vez mais melhorar os processos e também entender que essa casa ela só consegue ser essa potência porque ela se disponibiliza a construir esses processos em parceria com a sociedade civil. Nesse momento, estou em processo de eleição, né, para defensor, no caso, defensor público geral. E aí é uma coisa mais linda que existe, que são 3 mulheres, nesse momento, disputando essa vaga. Isso é extremamente importante, porque são 3 mulheres dentro de uma lógica extremamente machista e patriarcal. Então, quando a gente pensa na importância da gente ampliar e ter uma defensoria com uma mulher ali, né, dentro da realidade que a maioria das defensoras, né, que atuam são mulheres, então a gente vê aí, né, a gente vê como a gente vai conseguir ampliar cada vez mais esse diálogo da discussão de gênero a partir desse movimento que é eleger uma mulher para ocupar esse cargo. E, principalmente, não eleger qualquer mulher, é eleger uma mulher que vai entender que o papel dela, enquanto defensora, né, geral, que vai representar essa casa, é representar também o corpo, para além dos defensores, da sociedade civil, que entende esse lugar enquanto porta de entrada ao acesso ao direito.
e não qualquer porta de entrada. Efetivamente, é uma das únicas portas de entrada para a sociedade civil ter garantias de direito assegurado. Então, eu acho que a gente tem, cada vez mais, enquanto sociedade civil, amparar essa instituição, que é a Defensoria, e também trabalhar em conjunto. Então, encerro minha fala dizendo que não estamos sozinhos, tanto pensando a Defensoria, quanto não estamos sozinhos pensando na sociedade civil. Não é à toa que vocês estão cada vez mais buscando conhecimento a partir não somente do curso Garantias Legais, eu já estou sabendo, já estou recebendo mensagens aqui no privado de uma galera que constrói militância comigo, que está assistindo. Então, assim, que bom que vocês estão inseridos nessa discussão, mas não engavete esse conhecimento. Saiam daqui cada vez mais querendo aprender. Então, descubra como essa organização funciona, até para a gente conseguir, a partir dos próximos encontros, ter uma troca muito mais enriquecida. Porque se vocês conhecerem a instituição, tudo que os próximos convidados forem trazendo, vocês vão conseguir trazer dúvidas que dialoguem com o conhecimento que eles forem trazendo nos próximos encontros. Agradeço o convite, quero deixar aqui registrado o meu prazer de fazer parte desse movimento. Vou estar aqui ano que vem de novo, se me convidarem, e por aí vai, porque eu, de verdade, acredito que o curso Garantias Legais, e assim como outras ações da Defensoria, é porta de entrada para a gente cada vez mais amadurecer essa discussão em relação a acesso à justiça, entendendo que a justiça ela não pode ser para poucas pessoas e sim para todos, principalmente entendendo que a sociedade que é mais precarizada de direito, ela precisa cada vez mais ter acesso. Porque quando a gente pensa, né, na hipossuficiência, que é um dos movimentos, né, que a Defensoria faz para conseguir atender de forma mais assertiva quem não tem como pagar um advogado privado, essa hipossuficiência ela precisa ser cada vez mais ampliada. As pessoas que são pobres, que são extremamente vulneráveis, elas não têm que ter medo de buscar justiça, pelo contrário. Elas têm que se sentir seguras para entrar nesse espaço. Obrigada, tenham todos um bom dia. Fabi, você sempre me deixa sem palavras, cara. Sempre. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição. Obrigada para todas as pessoas que estão aqui presentes. A gente estava em 200 pessoas aí acompanhando ao vivo. É um grande prazer isso para a gente. As aulas ficam salvas, mas a participação ao vivo é muito importante. Reforço a orientação para que respondam o formulário de presença. O link está na descrição do vídeo. A gente também está colocando sempre no chat. Peço que fiquem atentas aos e-mails, à lista de transmissão no WhatsApp. Salve o nosso número para que a mensagem possa chegar até você. E, bom, queria chamar agora, então, o Guilherme para a gente encerrar oficialmente a nossa primeira aula do Garantias Legais. Fala aí. Valeu, Mari. Que aula, hein, pessoal? Que aula. Estou suspeito para falar, porque o trabalho da Flávia aqui é incrível. Ela, enfim, tem ajudado muito a qualificar e a gente só recebe elogios, né? E a Fabi, suspeito para falar também, porque a gente lutou na UERJ, lutou tantas lutas juntos, né, Fabi? Então, sou fã dessas duas mulheres, assim como da Carol Anastácio, que é a nossa parceira aí de primeira ordem aqui na ouvidoria. Sem ela, a gente não construiria metade. E a Mari, que é a mestre de cerimônia do curso. Pessoal, coisa rápida. Na verdade, a aula já se encerrou. Eu estou aqui para avisos, né? Reforçar alguns combinados. O primeiro é uma informação muito boa. Esse já é o maior garantias da história dos garantias legais em territórios instáveis, tá? É também o garantias que mais atingiu o estado do Rio de Janeiro, que é um desafio que a gente traz para nós da interiorização das ações. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro não pode se resumir à capital, né? Precisa atuar mais na região metropolitana, mas também fora da região metropolitana, né? Então, isso não seria possível sem vocês se inscrevendo para esse curso, pessoal. Então, emocionado aqui, agradecendo a confiança, porque a gente sabe que quem está lutando não tem tempo sobrando, né? Quem luta não tem tempo sobrando. Quem luta, quando escolhe fazer algo, é porque
acredita, né? E a gente agradece muito por acreditarem junto com a gente nessa parada. Quero reforçar o chamado a todo mundo que faz parte de um coletivo que luta por direitos dentro do Estado do Rio de Janeiro a participarem do programa Acesso à Justiça nos Territórios. Esse também já é, né, a maior rede de ação de práticas, né, de acesso à justiça das defensorias do Brasil. Nível nacional, não existe uma rede tão grande quanto essa que está sendo construída. Então, se você ainda não faz parte do programa Acesso à Justiça nos Territórios, não fique para trás. Né? Se você participa de um coletivo, luta por direitos no seu local, no seu território, acesse o programa, né? Entre em contato aí no WhatsApp, no nosso WhatsApp, você vai receber as coordenadas, porque o nosso objetivo é fortalecer o acesso à justiça dentro disso que a Flávia trouxe na aula dela, né? Essa visão de que acesso à justiça não se resume a acesso ao judiciário, e sim acesso a direitos, e, portanto, a várias formas, né? Ao judiciário também, mas a educação de direitos, como estamos fazendo aqui agora, as lutas, as manifestações, tudo isso são direitos democráticos conquistados, né? As mediações. Então, há infinitas formas, e vocês praticam muito isso, a gente também aqui, e a nossa aliança certamente vai fortalecer todo mundo, né? Então, a gente precisa disso. Quero reforçar o que a Mari colocou. Não deixem de responder a frequência das aulas para receberem depois o certificado, a gente saber todo mundo aí que participou direitinho. Não deixem de prestar atenção no nosso WhatsApp com os avisos periódicos que a gente está mandando, tá? Na equipe aqui é Marcela, vocês vão conhecer, quem ainda não conhece Marcela, e Igor também, vai conhecer em breve, né? A gente vai ter esse momento. E, por fim, pessoal, pegando esse gancho dessa finalização de aula aí da Fabi, em que ela fala que a Defensoria não opera milagres, né? A Defensoria está aqui para trabalhar junto. Eu quero pegar esse gancho para deixar uma reflexão com todo mundo aqui, que é a seguinte: os sujeitos da mudança, os sujeitos da luta por direitos, são as pessoas organizadas coletivamente, tá? Quem constrói direitos, quem defende direitos é o povo organizado, pessoal. Então, são vocês nos coletivos que vocês fazem parte. E quem aqui não faz parte de coletivo, coletive-se, né? Vá atrás, participe, se junte com outras pessoas para se coletivizar, porque é o coletivo que faz as mudanças. As instituições são ferramentas, são instrumentos para fazer essa luta, né? Então, a Defensoria é uma dessas ferramentas, está totalmente à disposição de vocês. O nosso papel aqui como ouvidoria, no caso, o meu papel como ouvidor, é manter essa ferramenta desenferrujada, manter essa ferramenta afiada e à disposição da população que luta por direitos, por garantir os seus direitos. Então, vocês contem com a gente, porque essa aliança que nós estamos construindo também nesse curso, mas principalmente no acesso à justiça nos territórios, nesse programa de parceria, é a aliança que vai nos dar força para encarar, venha o que vier pela frente. Então, obrigado pela parceria, obrigado pela confiança, a gente também confia muito em vocês, né? A gente viu o perfil de cada um, de cada uma inscrita aqui no curso, e a gente realmente ficou muito emocionado com a participação qualificada de todo mundo aqui. Quem está assistindo ao vivo, espero que tenham gostado aí da aula, né? Quem está assistindo depois também, né? Quem vai assistir durante a semana, e a gente segue à disposição. Parabéns a todos e todas. E Flávia, muito boa aula, obrigado mesmo. E vamos em frente, né, Carol e Mário? Vamos em frente. Beijo para todo mundo. Encerramos aqui, então, a nossa primeira aula. Lembrando que a próxima aula é no dia 6. Então, atenção aí, que a gente possa fazer, ao longo desses 6 encontros, muitas trocas e parcerias. Beijo, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês.